Um dia desses eu perguntei ao meu sogro por que um coqueiro que fica no sítio dele estava cheio de marcas de facão, de golpes de facão, e também estava queimado. Ele havia colocado fogo perto do pé do coqueiro e queimou toda a parte de baixo do coqueiro. Eu perguntei se ele queria destruir e matar o coqueiro, porque o coqueiro estava morto, alguma coisa desse tipo. E ele disse que não. O coqueiro é um tipo de árvore que quanto mais ela sofre, quanto mais você estressa o coqueiro, mais ele cresce e mais cocos ele produz. Parece que ele gosta de ser estressado. Lendo um livro recentemente, que eu ainda estou lendo e gostando muito, chamado Antifrágil, Taleb, Nassim Taleb, o autor do livro, ele explica que essa é uma regra da natureza. A natureza é antifrágil, ou seja, sob estresse, sob ambiente estressante, ela se desenvolve. É quase indestrutível. E aí ele ensina que existem três formas de se reagir às questões naturais do dia a dia. Uma é a fragilidade, a outra é a força e a terceira é um conceito que ele desenvolve, que não tem nome para isso, que ele chama de antifrágil. Ele diz que existem coisas frágeis que, quando expostas a um ambiente estressor, elas se quebram. Existem coisas fortes que, quando expostas a um ambiente estressor, elas permanecem imóveis. E existe um terceiro tipo de coisa, que é uma regra encontrada na natureza, que, quando exposta a um ambiente estressor, ela nem quebra, nem permanece imóvel. Ela se desenvolve, ela melhora ainda mais. Pois bem, é esse conceito de antifragilidade, de coisas que, quando expostas a um ambiente estressor, se desenvolvem, que me chamou a atenção. Eu encontro na Bíblia textos que mostram que a fé é antifrágil. Quando exposta a um ambiente estressor, ela se desenvolve e melhora ainda mais. Como exemplo, eu li esses dias e eu compartilho com vocês o texto que fala de uma experiência que Paulo teve. Ele disse que ele foi arrebatado até o céu. E a experiência foi tão viva que ele não sabe se foi em corpo ou se foi somente em espírito. E ele conta que ele viu coisas as quais ao homem não era lícito dizer. A maior experiência espiritual que alguém pode ter, ele teve. Ele foi até o céu. Ao contrário do que a gente imagina, ele não desceu mais santo. Ele não desceu mais puro do céu. Ele conta que ele desceu com um potencial enorme de se tornar soberbo. A experiência espiritual de Paulo não o santificou. Pelo contrário, o tornou soberbo e arrogante. Ele diz para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Ou seja, o céu não santificou Paulo. Pelo contrário, uma experiência espiritual extraordinária teve o poder de torná-lo ainda mais pecador, soberbo, arrogante. O que fez com que Paulo se tornasse mais santo, mais humilde, foi a opressão maligna. Ele diz que foi-lhe posto um espinho na carne, um próprio demônio que o esbofeteava e o envergonhava. E ele orou a Deus por 3 vezes, a fim de que Deus tirasse esse espinho da carne dele. E Deus disse: não, Paulo, não vou tirar, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo chegou a uma conclusão. Se o poder se aperfeiçoa na fraqueza, então de boa vontade ele mais vai se alegrar nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. A fé é antifrágil, é como um coqueiro. Quanto mais exposta a ambiente estressor, mais ela se fortalece. Deus sabe disso. Portanto, as fraquezas, as injúrias, as perseguições, as privações, as necessidades do dia a dia, elas nos fortalecem. As experiências agradáveis espirituais e o conforto nos enfraquece, nos ensoberbece, nos torna insensíveis para as questões da vida. Eu quero convidar você a pensar e a desenvolver uma fé
antifrágil, onde as dificuldades nos fortalecem, porque a graça de Deus nos basta. Deus abençoe.